Fala pessoal do YouTube, a gente está chegando, hein? Cada dia está chegando um pouquinho mais. E eu espero que esteja sendo mesmo para você, porque tem me abençoado demais poder entrar em contato com você, falar com você. Eu amo o que eu faço, não faço porque não tem outra opção, faço porque amo. E eu amo falar de Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador, espero que ele também seja o seu. Afinal de contas, não existe outro Salvador. Eu já queria te fazer um pedido. Entra lá, curte, comenta, compartilha as mensagens que Deus tem nos dado. Eu tenho certeza que se ela edificou sua vida, ela pode edificar outras vidas, tá bom? E eu queria te dizer, também estou nas redes sociais, Pablo Silva LPA. Entra lá, faça parte desse grupo de amigos que Deus tem me dado no Instagram. Queria ler com vocês o que está escrito lá no livro de Provérbios 1:8. Está escrito assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes de ouvir a sua mãe. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre Salomão. Salomão, ele é um dos homens mais sábios que a história já presenciou. Ele é aquele homem que, quando Deus aparece para ele, fala: me pede o que você quiser e eu te darei. E ele fala: eu quero sabedoria. E aí a Bíblia diz que Deus vai dizer assim para ele: não, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza e também sabedoria. E Deus acrescenta na vida dele tudo aquilo que ele precisaria para ser um grande rei. E ele escreve alguns livros. Ele escreve Eclesiastes, ele escreve Provérbios, ele escreve Cantares. E no livro de Provérbios, Salomão, ele conta sobre a história dele, sobre como ele age, como ele pensa, como ele direciona a vida dele. E ele vai falar algo muito interessante, ele fala: ouve a voz do seu pai. E aqui eu queria parar para fazer uma breve reflexão com você sobre ouvir a voz do pai. Talvez seja a maior dificuldade que nós temos hoje, ouvir a voz do pai. A gente vive numa sociedade caótica, a gente vive numa correria, a gente tem medo da solidão, a gente não gosta do silêncio, a gente evita estar a sós conosco mesmo. E aí tem um problema, a gente desaprendeu a meditar, a gente desaprendeu a tirar um tempo para Deus. E aí eu estava conversando com uma pessoa e ela tem um grande projeto e ela disse: olha, sabe qual é o meu grande problema? O meu grande problema é que tem tantas pessoas falando tantas coisas e eu não sei o que eu faço. Cada pessoa que chega perto de mim fala uma coisa. E eu disse: é isso mesmo, cada um vai trazer a sua visão. Mas, além das visões que elas estão te trazendo, eu te faria duas perguntas. Primeiro, qual a sua visão? E antes da sua, o que Deus falou com você sobre a sua visão? Então, isso é muito importante. Billy Graham disse assim: as pessoas dizem que Deus não fala. Não, Deus fala. O problema é que a gente ouve a voz de Deus e também ouve as outras vozes. Então, eu queria te dar um conselho. Ouve a instrução do teu pai. O que o seu pai está falando com você a respeito desse assunto que você está lidando? Então, vamos pegar um exemplo. Saul não quer enfrentar Golias. E Davi chega e fala: eu enfrento. E aí Saul, ao invés de apoiar, de motivar, ele diz: não, esse cara é grande, você não pode prevalecer contra ele. Espera aí, além dele não lutar, não aceitar o desafio, ele está colocando um peso sobre Davi. Ele está dizendo: aquilo que eu não consigo para a minha vida, você também não consegue para a sua. E isso é uma grande mentira. Tem pessoas que não são ambiciosas, mas tem pessoas que são. Tem pessoas que não são sonhadoras e tem pessoas que são. Tem pessoas que cresceram ouvindo muito: você não vai conseguir, você não vai chegar. Então a visão dela é muito limitada. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus é capaz de fazer na vida dela. Por quê? Porque na minha vida eu preciso entender alguma coisa. Tem uma coisa que eu preciso entender. Algumas coisas sou eu que vou fazer por onde para chegar onde eu vou chegar. Outras coisas eu não vou precisar. Outras vezes eu não vou precisar de nada. Deus vai me colocar. Quem escolheu Davi para ser rei não foi homem. Deus falou: vai ser ele. Pronto, acabou. Então, quando a gente conversa com as pessoas sempre vão ter a visão que parte a partir delas. Então, se é uma pessoa que é cheia de dúvida, ela vai trazer dúvida. Se é uma pessoa cheia de incredulidade, ela vai trazer incredulidade.
E aí Davi vai falar, não, eu não tenho problema nenhum com o que você está falando, Saul. Sabe por quê? Porque eu sei que ele é um incircunciso e o Senhor vai me dar ele por vitória. Você está entendendo? Antes de Davi conversar com Saul, ele já tinha conversado com Deus. E Deus já tinha falado que ele ia prevalecer. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente recebe a voz de Deus, a gente prevalece, a gente continua. E aí, eu quero dizer algo para você que está me assistindo. Guarda uma coisa no seu coração. Filhos de Deus terminam o que começam. Eu vou repetir isso. Ouve a instrução do teu pai, está lá em Provérbios. Salomão começou um templo e terminou. Começou um reino de paz e terminou. Então, qual que é o problema da gente? O problema da gente é que os homens da Bíblia não nos inspiram. Olha, a Bíblia vai dizer que Isaac, ele cava um poço, os homens se levantam contra ele. Ele vai para outro lugar, cava outro poço, os homens se levantam contra ele. Ele vai para outro poço, aí os homens desistem. Eles falam, não, esse cara não para. Se precisar, ele vai cavar 15 poços, 30 poços. Ele não para. E aí eles desistem dele. Aprenda isso, coloca isso no seu coração. Quando a gente é imparável, os outros param. A gente não. O que não acredita em você, ele para de duvidar. O que não te dá crédito, ele para de falar com as pessoas, porque ele vê a sua persistência. Então, seja uma pessoa determinada, seja como Isaac, eu vou repetir isso, até que aquilo que eu coloquei no meu coração aconteça. Você falou que ia orar para o seu filho até ele converter, acabou. Não volta. Você falou que ia ser uma pessoa próspera, não volta. Você falou que ia ter um grande ministério, não volta. Você falou que esse ano você iria emagrecer, que esse ano você ia começar um negócio, não volta atrás da tua palavra. O pai está falando uma coisa, você está partindo para outro lado. Eu gosto da história de Jacó, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jacó lutou a noite inteira. Quem quer luta. Se precisar, luta uma noite, um ano, uma vida. Mas não para. Então, estou deixando essa palavra para você. Se você ouviu o que Deus está falando para você, você não para no meio do caminho. Se você ouviu o que Deus está falando com você, você não desanima. Agora, se você ouvir as vozes de gente que não te ama, de gente que não tem fé, de gente que é pequeno demais para dar certo, certamente você vai se tornar como eles. Aprenda a ser grande. Ouça o que o Pai está te falando. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ele tem infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que Deus te abençoe. Fica com esse pão diário para a sua vida nesse dia. Deus te abençoe.